Fala galera, aqui quem fala é Daniel Lobo, oficial. E hoje eu vou corrigir aqui pela primeira vez uma questão de dízima periódica composta. Eu só corrigi a dízima periódica simples e essa vai ser a primeira questão de dízima periódica composta. E por que eu resolvi fazer isso? Porque teve agora na prova de Itacuruçá, do Cefac, MAC, MAN, caiu uma dízima periódica composta. Aliás, o Cefac adora questões de dízima periódica composta e dízima periódica simples, tá? E outra, não tem como corrigir a prova de Itacuruçá, porque infelizmente eles não liberaram a prova. Então essa questão que eu me lembro aqui de cabeça aqui, que essa prova foi recente, foi domingo agora. Então vou explicar pela primeira vez aqui uma questão de dízima periódica composta. E porventura, as questões que eu expliquei de dízima periódica simples, muita galera ficou com dúvida. Então eu vou explicar também depois a dízima periódica simples de novo para ver se a galera entende. Essa aqui vai ser dízima periódica composta. Então vamos lá. A questão do Cefac de Itacuruçá 2022 fala assim, ó, 3,1666. Tá repreendido, meu amigo. E 3 pontinhos. Então vamos lá. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Então vou explicar para você bem passo a passo. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui, o que significa esses 3 pontinhos aqui? Esses 3 pontinhos aqui na língua portuguesa significa reticências, né? Significa o quê? Que o número está se repetindo. Então, para a pessoa não botar 6, 6, 6, 6, 6, 6 infinitamente, a pessoa bota esses 3 pontinhos. Por quê? Isso significa que o 6 ele está se repetindo. Então não há necessidade de ele ficar repetindo 6, 6, 6, 6. Ele bota os 3 pontinhos aqui, tá? Então você já sabe o que é isso aqui. Então vamos lá. Isso aqui, na dízima periódica, cai o quê? Cai a simples e cai a composta. Bom, na composta eu tenho o meu anteperíodo. E na simples eu não tenho, tá? Dízima periódica composta, eu tenho o anteperíodo. Na simples eu não tenho o meu anteperíodo. Então vamos lá. Aonde está a vírgula? Minha vírgula está aqui, ó. Bom, já que você viu que a vírgula está aqui, então para cá é lado esquerdo e para cá é lado direito. Para cá é lado esquerdo e para cá é lado direito. Tranquilo? Até aí tranquilo, né? Não expliquei nada. Então vamos lá. Tudo que está do meu lado esquerdo se chama, vou botar aqui, ó, se chama parte inteira. Ai, Daniel Lobo, eu não sabia disso. Achei a vírgula. Tudo que está do meu lado esquerdo se chama parte inteira, tá? E esse 6 aqui? Como se dá esse número aqui, ó? 666. Tá repreendido, meu amigo. Esse 666 aqui se chama o meu período, tá? Daniel, e o que é período? Vou até colocar aqui também, ó. Período é aquele que se repete. Então, período é aquele que se repete. Bom, então eu já sei que isso aqui é a parte inteira
E isso aqui é o meu período. O período é aquele que se repete. Bom, gente, se esse aqui é o meu período, o que vem antes dele se chama o quê? No caso, esse 1 aqui. De antiperíodo. Antiperíodo. Então, eu sei que isso aqui se trata de uma dízima periódica composta. Por quê? Composta, eu tenho o antiperíodo. O simples, eu não tenho o antiperíodo, tá? Então, agora você já sabe, quando você olhar para a dízima periódica, você sabe o quê? Que do meu lado esquerdo, eu tenho a parte inteira. O número que se repete se chama período. E o que vem antes do período se chama antiperíodo. Bom, então agora você já sabe o que é parte inteira, o que é um antiperíodo e o que é um período. Agora que você já sabe o que é parte inteira, o que é antiperíodo e o que é período, agora vamos para a fórmula. Então, antes de botar a fórmula, eu vou botar aqui, ó. PI vai se chamar de quê? Parte inteira. Parte inteira, né? Só estou abreviando. Inteira. E o meu A? O meu A é o meu antiperíodo. Antiperíodo. E o meu P? Quem é o meu P? O meu P é o meu período. Estou botando em letra colorida para você entender melhor. Então, PI, parte inteira, A, antiperíodo e o meu P, período. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula que eu vou usar é a da dízima periódica composta, porque composta tem um antiperíodo. Então, qual é a fórmula da dízima periódica composta, Daniel? Vou botar aqui, ó. PI A P menos PI A dividido por P e também por A. Fica tranquilo que não tem nenhum mistério não, tá? Só que o meu P aqui de baixo vai ser representado pelo número 9 e o meu A aqui vai ser representado pelo número 0. Daniel, explica para mim essa fórmula aí. Bem simples, ó. Quem é o meu PI? Parte inteira. Quem é o meu A? Antiperíodo. E quem é o meu P? É o período. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que embaixo nós temos quem? O meu período e o meu antiperíodo. Só que o meu período embaixo vai ser representado pelo número 9. E o meu antiperíodo vai ser representado pelo número 0. Eu vou explicar mais para frente isso aí. Então vamos lá. Eu botei colorido aqui para você entender de uma vez por todas, tá, gente? Então vamos lá. Quem é o meu PI? Quem é o meu PI? O meu PI é o número 3, que é a parte inteira. Então vou colocar aqui, ó, 3. Quem é o meu A? Meu A é antiperíodo. Quem é o meu antiperíodo? O número 1. Então eu irei colocar aqui o número 1. E o meu P? Quem é o meu P? Meu P é o período. E quem é o meu período? É o número 6.
Então, eu irei colocar aqui. Menos. Quem é o meu PI? Parte inteira, número 3. Quem é o meu A? Antiperíodo. Quem é o meu antiperíodo? 1. Então, eu irei colocar aqui. Então, já montei a parte de cima, né? Dividido pelo meu período. Aqui, gente, eu tenho quantos períodos? 6. Eu tenho um 6 só. Só tenho um período. Então, será 9. Por exemplo, eu vou explicar aqui para vocês aqui aqui, por exemplo, aqui no cantinho, ó. Por exemplo, eu tenho 6. Então, eu tenho quantos períodos? Um período só. Então, será 9 embaixo. Por exemplo, se eu tivesse 6, 2. Eu tenho quantos períodos? Eu tenho 2, né? Que é o 6, 2. Então, será 2, 9. Se eu tenho 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1. Eu tenho quantos períodos aqui? Eu tenho 3, né? Que é o 6, o 2 e o 1. Então, será o quê? 3, 9, né? 9. Bem tranquilo. Só o de baixo, gente, que vai ser assim. No caso, nessa questão aqui, o P, quem é o meu P? Meu P é o período. Eu tenho quantos períodos aqui? Um só, que é o 6. Então, será 9. Então, aqui será 9. E aqui? Meu A quem é? Meu antiperíodo. Eu tenho quantos antiperíodos aqui? Eu tenho um antiperíodo só. Que é quem? O número 1. Eu tenho um só. Então, será o meu número 0. Tá? Por exemplo, gente, se eu tivesse 2 períodos, seria 2 zeros. Se eu tivesse 3 antiperíodos, seria 3 zeros. Se eu tivesse 4 antiperíodos, seria 4 zeros. Mesma coisa o meu período. Se eu tenho um período, será 9. Se eu tenho 2 períodos, será 9. Se eu ter 3 períodos, será 9. Só na parte de baixo, tá, gente? Na parte de cima, você substitui normal. Tranquilo? Não tem mistério, tá, gente? Então, vamos lá. Já que eu montei aqui, agora eu começo a fazer. 316 menos 31 é quanto? 285. Dividido por quem? Por 90. A questão podia me dar, as opções podiam me dar aqui, mas ela vai me dar bem desmiuçada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar. E o que é fatorar, Daniel? Fatorar é dividir. Então, vamos lá. Eu não posso começar pelo número 1, porque eu não vou sair do lugar. Então, eu pulo o número 1. Será que é por 2? Bom, 90 é dividido por 2, mas aqui em cima não vai dar. Então, eu pulo o número 2. 285 é dividido... Aí, eu pulo, vou para o 3. O 3 dá? Dá. 285 dividido por 3 e 90 dividido por 3. Então, aqui será divisível por 3 e aqui também será divisível por 3. Quanto que dá essa conta aí, Daniel? 285 dividido por 3 é quanto? 95. Dividido. 90 dividido por 3 é quanto? 30. Lembrando, gente, que na hora de fatorar, eu tenho que dividir o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, tá? Como vocês podem ver, eu dividi aqui o número 3 e também dividi o número 3 aqui. Eu não posso dividir um número aqui e outro número aqui. Tem que ser iguais, tá, gente? Então, vamos lá. 30 dividido... Vamos continuar pelo 3. 95 dá por 3? Não. 30 dá por 3? Dá.
mas não pode, porque tem que ser o mesmo número. Então, o 3 já acabou. Agora a gente vai para o 4. O 4 dá? Não, porque aqui vai dar e aqui em cima não. Por 5 dá? Dá. Por 5 eu consigo dividir aqui e também consigo dividir embaixo. Então, eu posso fatorar por 5. Então, aqui vai ser fatorar por 5 e aqui também por 5. E quanto que vai dar essa brincadeira aí? 95 dividido por 5 é 19. Dividido, 30 dividido por 5 é 6. E essa é a minha resposta. Nas opções tinha 19 por 6. Então, gente, recapitulando aqui. Isso aqui é uma questão de dízima periódica composta. Cai muito em prova do Cefac. Eles adoram. Isso aqui não é difícil, tá? Cai tanto dízima periódica composta e dízima periódica simples. Então, recapitulando. Parte esquerda, parte inteira. O que se repete é o meu período. E o que vem antes do período é o meu antiperíodo, tá? Essa aqui é minha fórmula da minha dízima periódica composta. Aí eu só substituo. Quem é PI? 3. Quem é o meu A? Antiperíodo. 1. Quem é o meu período? 6. E aqui mesma coisa. Só embaixo que você pode causar uma estranheza, mas também não tem mistério. Eu tenho quantos períodos aqui? No caso é o 6. Então será 1, 9. Se eu tivesse 2 períodos, igual que eu falei aqui, ó, seria 2, 9. Se eu tivesse 3 períodos aqui, seria 3, 9. A mesma coisa é o meu antiperíodo. Eu tenho quantos antiperíodos aqui? Eu tenho 1. Então será o quê? 0. Só embaixo, gente, que o meu período ele é representado pelo número 9 e o meu antiperíodo é representado pelo número 0. Tranquilo? Não tem mistério. Em cima, eu só substituo o normal. E aí eu vou fazendo. E aí eu vou fatorando. E o que é fatorar? É dividir. Lembrando que eu só posso fatorar o mesmo número. Por exemplo, eu fatorei aqui por 3 e também fatorei por 3. Não dá mais para fatorar? Aí eu vou pulando. 3, 4, 4 não dá. 5, 5 dá. Então, ó, 5 aqui e 5 aqui. Lembrando que eu tenho que dividir o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Tá? Como você pode ver, ó, 3 em cima, 3 embaixo. 5 em cima, 5 embaixo. Pode ser que nas opções a questão ela pode parar aqui, mas o examinador decidiu desmiuçar ainda mais. Aí você vai fatorando ainda mais. Aí você acha esse valor. Então essa questão caiu em Itacuruçá, que cai muito, gente, dízima periódica composta e dízima periódica simples, tá? Eu botei essa fórmula aqui lá no meu destaque, por quê? Porque ele cai muito. Eu ainda vou colocar muito mais fórmula. Então, gente, você pega essa questão, você refaz, vai refazendo e se autoditando. Aqui é a parte inteira, aqui é meu antiperíodo, aqui é meu período. E o que é período? É aquilo que se repete. Fica mais fácil. No início você vai ter uma certa dificuldade, mas depois é tranquilo, tá, gente? Então, valeu, espero que vocês tenham entendido. E essa aqui é a minha nova amiga, tá? Do meu dízima periódica composta. E ela é venenosa. Então, valeu, galera. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários ou me manda lá um direct lá no Daniel Lobo Oficial. Valeu, abraço, fui!